Eu tô linda de Montreal, como que eu tô? Ai, Jesus. Vocês já estamos online, tá? Então já Ó, mas tem que olhar lá. Nós cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. A gente tá de lado? Não era pra gente estar de lado, né? Não, a gente tá diferente. Para de olhar. Diferente. Desde já, nós queremos agradecer a todos vocês que já estão conosco. Não sei se já tem alguém conosco ou não, né? Mas se já tem, és bem-vindo. E se não tiver, os que vão entrar, são todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O objetivo dessa live de segunda-feira é ser rápida, sucinta, não igual minha avó costuma fazer, que ela demora um pouquinho mais do que eu peço. Mas a gente está sempre aqui para aprender. Então, muita gente pergunta, quer saber mais, quer entender um pouco mais da palavra de Deus. E nada melhor do que estudar, né, com os irmãos. Glória a Deus. Parece que tem um problema na live aqui. A internet. Quebrou o cabo de Um momentinho. Voltou já. Voltou. Então, o que eu venho sempre batendo na mesma tecla nesses dias é a gente tentar fazer uma explicação, explicar sobre a palavra de Deus o mais simples possível, porque Deus ele é simples, ele fez as coisas são muito complexas, mas como o mundo funciona, ele é simples, como a nossa vida funciona, ela é simples. Então a gente tente ver sempre o lado mais difícil, o lado mais complicado das coisas e a gente, hoje, o objetivo dessa live de segunda-feira é trazer as coisas para a simplicidade, trazer a palavra de Deus para um jeito mais simples, para que nós possamos entender melhor tanto o que está escrito na palavra, quanto o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém. Amém? Glória a Deus. Quer falar alguma coisa? Não. Bom. Então, vai louvar primeiro? Não vai orar, não? É mesmo, né? Tem que orar, né? É porque nós já oramos antes de iniciar, né? Então, esqueci. A pastora Lucimar está aqui conosco, está sentada ali quietinha, é só de longe participando. Paz, Senhor. Está dando a paz. Então, Pai querido, Sim, nós te Deus. damos graça por mais Jesus. esta oportunidade que tu nos concede Jesus. de podermos estarmos aqui, Senhor, Sim, ó Pai. nós quatro, Sim, que aqui Deus. estamos reunidos, Sim, em Senhor. primeiro lugar para engrandecer o teu nome Jesus. e para te agradecer por este dia que tu Sim, nos meu concedes, Deus. por estar com o nosso fôlego de vida, Sim, podendo ó Pai. glorificar a Deus Obrigada, e louvar Jesus. o nome do Senhor. Sim, Muito meu Deus. obrigado. Obrigada, E também Jesus. esta primeira live que o Jefferson vai estar assim, juntamente conosco, fazendo parte dessa live de segunda-feira. Eu agradeço a Deus por esse privilégio de termos Obrigada, ele junto conosco, Jesus. nos Sim, orientando, Deus. e Muito obrigada, falando Senhor. da tua palavra, Sim, Pai. Deus. É Aleluia. Que nós alcançamos, porque É verdade. cada um que se Jesus. dispõe a fazer Sim, a obra Deus. do Senhor é bênção Glória na a vida Deus. dele, nas nossas vidas e na vida de vocês também. Amém, Né? Que Jesus. veio a palavra para que vocês possam compreender e também nós. Glória a Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus. E você que está aí conosco, que vai entrar, és todos bem-vindos e que Deus vos abençoe Sim. e dê uma paz no coração de vocês. Fica todos conosco. Amém. Glória a Deus. Vamos estar louvando, né? Glória a Deus. A
Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós vamos já estar entrando na palavra, porque diz o Jefferson que hoje não vou falar muito e não vamos demorar. Não vamos demorar. Glória a Deus. Então, com a palavra, pastor Jefferson. Ô, Glória. Eu só queria dar na verdade, um briefing, né? Falar um pouco de qual que é o objetivo principal das lives. Por que nós decidimos voltar com as lives? Porque as lives na pandemia, elas eram o que salvavam, né? Na falta das igrejas. Porque eu acredito, né? E acredito que isso não é só da minha parte, mas sim da parte de Deus, que a gente tem muito mais voz na internet do que entre quatro paredes num salão. Então, quando a gente expande a palavra de Deus pela internet, a gente tem um potencial muito maior de alcançar mais pessoas. Então, não que não devemos, né, frequentar a igreja, não devemos, porque a igreja ela é um lugar onde a gente aprende também de Deus, onde a gente tem comunhão com os irmãos, e as lives elas não são para serem só entre nós, né? Não é mono. A ideia também é que as pessoas possam interagir, que elas possam pedir alguma coisa, que elas possam falar, inclusive falar do conhecimento, do que está estudando, do que está aprendendo de Deus, e por isso não só nós. É óbvio que a gente está abrindo esse caminho, mas acredito que todos os membros da igreja, e até quem não é membro, quem quiser ter voz, quem quiser participar, é muito bem-vindo. Então, nós estamos iniciando, mas a palavra de Deus ela é infinita, né? E ela é autojustificativa, então ela se renova. Cada vez que você lê uma palavra, por mais que ela seja bem conhecida, digamos assim, ela tem um significado às vezes diferente, ela tem se você se atentar para cada ponto, você enxerga uma coisa diferente. Porque Deus ele nos ensina todos os dias, e às vezes ele nos ensina pelas mesmas coisas, ele nos ensina coisas diferentes. Diferente de nós aqui no mundo, se nós praticarmos as mesmas atitudes, nós vamos ter os mesmos resultados. Mas Deus ele é muito acima de nós, então a gente, os caminhos dele são incompreensíveis. E é isso que eu queria dizer, que as portas estão abertas, Casa de Deus, portas dos céus, então Amém. as portas... Aleluia! O nome já diz. Já diz tudo. Quem quiser trazer uma palavra, quem quiser incentivar um amigo, quem quiser entender um pouco mais, esse vai ser um portal. Não só esse, como a ideia é que a gente faça muitos outros e que leve muito mais adiante a palavra de Deus. Amém? Eu vou ler mais uma palavra conhecida, que é João 14. Eu já vou iniciando. Lembrando, eu estou lendo na versão atualizada, tá? A versão Almeida atualizada. Ela é uma versão, eu comparo ela com a versão normal, com a versão aquela corrigida fiel, só que óbvio que tem diferenças, porque ela é atualizada nas linguagens de hoje, mas eu acredito que não foge muito do que ele né, quem escreveu, o autor, inspirado por Deus, não foge do que ele queria expressar naqueles dias. Então, João 14, versículo 1, diz assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E no 3: e depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para onde eu estiver e vocês também estejam. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus, no versículo 6, respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém pode chegar até o Pai senão por mim. E no versículo 7, agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai.
e desde agora vocês o conhecem e têm o visto. E Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. E Jesus respondeu: Faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem? Quem me vê, vê também o Pai. Porque é o que diz. E porque nos diz: Mostre-me o Pai. E no versículo 10: Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai também está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: O que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. E no 11: Creiam que eu lhes digo, e estou no Pai, e o Pai está em mim. E se vocês não creem por causa das minhas palavras, que creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Então, eu queria ler até aqui por enquanto. Essa palavra é muito conhecida, óbvio que não nessa linguagem, porque essa linguagem é uma linguagem mais nova, mas ela não foge muito do que essa linguagem está dizendo. Mas o que eu queria, o que eu quero tentar expressar, o que Deus tem me mostrado bastante nos últimos dias, é que naquela época Jesus, ele tentava ensinar, ele tentava mostrar para os discípulos que Deus estava nele e que ele estava em Deus. Mas os discípulos não enxergam, assim como nós temos muita dificuldade de enxergar quando Jesus está falando, quando Deus está falando, e onde ele está e qual o caminho. Então parece ser bem complicado porque a gente não enxerga o caminho, não enxerga Deus, mas na verdade é muito simples, porque Jesus é o caminho, Jesus está com o Pai, e um pouco mais para frente, aqui no próprio Evangelho, ele diz que os discípulos dizem que enviou o Espírito Santo para que estivesse entre nós e para que estivesse em nós. Então, se é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e se os três são um, e se o Espírito Santo está em nós, é muito simples. Deus, ele está em nós. Ele está em cada um de nós. Se Deus... e aí fica também um pouco mais simples da gente entender por que Deus ele está verdadeiramente em nós. Quando na palavra de Deus diz que Deus sabe os nossos pensamentos, ele fala assim: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, e ele também conhece os nossos pensamentos internos. Aí fica mais fácil você entender como que ele sabe os nossos pensamentos. Se ele sabe os nossos pensamentos, é que realmente ele está dentro de nós. Glória a Deus. Então, se ele sabe os nossos pensamentos, não adianta. Por isso que ele sabe dos nossos pecados. Os nossos pecados, eles estão principalmente nos nossos pensamentos. Eles não estão somente nas nossas atitudes. Então, quando a gente age, a gente já pensou antes. Muitas vezes a gente já pensou antes. Então, o que eu queria trazer hoje, nessa noite, Deus ele está em nós, Deus ele não só está aqui, porque muitas vezes a gente acha que Deus ele está só no ambiente. Eu vou para aquele lugar porque Deus está lá. Na verdade, Deus ele está em você. Deus ele está em mim. Então, a gente tem que fazer com que os nossos pecados não nos afastem de Deus. Que as nossas angústias, que as nossas aflições não nos afastem de Deus. E aí, por isso que ele diz, eu não sei agora se alguém souber, que ele fala assim que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não sei em que capítulo, versículo, Mateus 6. Acho que sim. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Exatamente. Ontem na igreja, é Mateus 6? 33. 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. É exatamente isso. Ontem a avó minha avó santa, deu um testemunho na igreja que ela
de pequeno, né, vó? Sim. Novinha, assim, lendo a Bíblia e as pessoas perguntando para ela por que ela estava lendo a Bíblia. Olha que interessante. Ela dedicou a vida, né, praticamente a vida, à obra do Senhor. Mas assim, não foi toda a vida, porque ela trabalhou em empresas, Sim. teve restaurante, não foi toda a vida, mas dedicou a vida à obra do Senhor, pelo menos uma boa parte da vida. E hoje você é aposentada? Não. Não é aposentada. E falta alguma coisa dentro de casa? Não. Então, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ela buscou desde nova, desde quando entendeu que era para buscar o reino de Deus. E as outras coisas, as demais coisas serão acrescentadas. Verdade. Então, Glória a Deus. não precisa, ela não é nem aposentada, senão ela fala assim, aposentada. Não é nem aposentada, mas Deus ele supre as necessidades do menor dos seus problemas ao maior, Deus ele supre. Porque por causa desse detalhe simples, ele está em nós, ele está em mim, ele está na minha avó, ele está na Tainá, na pastora Alcimara, em todos nós. É só a gente deixar Deus falar. Eu estava explicando ontem, né, acho que foi ontem, no sábado, que existem várias vozes, né? E a que menos a gente escuta é a de Deus. A que menos a gente escuta é a de Deus. Então, se você deixar Deus ele falar, ele, né, respirar em volta desses pensamentos que a gente tem aleatórios, coisas ruins, geralmente a nossa cabeça pensa coisa ruim. Isso é fato. A gente sempre pensa pelo lado negativo. Isso está enraizado em nós, nas nossas crenças, naquilo que a gente vê na televisão, naquilo que a gente aprendeu quando era criança. Então a gente sempre pensa no lado ruim da coisa, que aquilo não vai dar certo. Por exemplo, quando você vai abrir uma live que as pessoas não vão assistir, mas amém, é assim, o começo sempre é difícil, até começar a ficar fácil. Então a gente sempre tem que começar a partir do zero e entender o que Deus tem preparado para nós. E se a gente buscar em primeiro lugar o reino dele, esquece as outras coisas. A gente não precisa ser escravo do mundo. Então, nos últimos tempos a gente pode dizer assim que não existem mais escravos, porque já foi abolido na escravatura, sei lá, em 1900 e quanto, em 1800 e alguma coisa, foi abolido, mas eu não acredito muito nisso. Eu acho que a gente é escravo até hoje, porque você recebe um salário mínimo, o salário mínimo não dá nem para comprar mantimentos para dentro de casa, então você é obrigado a trabalhar mais para ter pelo menos o mínimo. E eu não sei se Deus ele nos criou para isso, para trabalhar muito e não ter como se sustentar. Então acho que não foi esse o propósito de Deus. E esse propósito escravista aí é um propósito do sistema, é um propósito do diabo, né? O diabo que tem enraizado a mente de muitas pessoas, e a gente precisa sair disso. E como que sai? É a partir de nós mesmos. Muitas vezes eu ouço, a minha avó recebe várias ligações, WhatsApp, pessoas pedindo oração, e às vezes eu fico até indignado, por que a pessoa não ora? Por que ela mesma não ora, sabe? Mas eu entendo que é isso que a gente já está falando. A nossa cabeça ela sempre pensa no pior, sempre pensa que Deus não me ouve. Não é que Deus ele não te ouve, é que você não dá lugar para Deus, você não deixa Deus te ouvir. Então você não ouve Deus e aí não tem como você ouvir de volta. Então o canal ele tem que ser livre. Não adianta você encher de entulho e tentar falar com Deus. Então a minha ideia, né, em ler principalmente esse versículo, falar do caminho do Senhor. E o caminho do Senhor ele é simples. O caminho do Senhor ele é reto, é entre o Pai, o Filho, o Espírito Santo e nós. Nós somos a ponta menorzinha da escala. Mas Jesus aqui ele estava explicando para os discípulos que mesmo nós ali menorzinhos, ele veio aqui. Ele veio e ele fez essa ponte. Eu acredito, né? Eu acredito que no Antigo Testamento era mais difícil. Você precisava dos profetas, você precisava de sacrifícios, você tinha
tinha um caminho maior até você chegar a Deus. E nós somos privilegiados Glória a Deus. de não precisar mais desse caminho todo. A gente não precisa mais fazer sacrifícios. O único sacrifício que a gente tem que fazer é tentar matar o mundo que nos domina. E aí o mundo domina a nossa mente, a gente tentar diminuir isso daí. Pode falar. Assim, como você falou, né? Que aí tinha que ter os profetas para poder levar a palavra de Deus para o povo. Porque o próprio povo não tinha acesso à voz de Deus. Então, Deus usava o profeta ia onde Deus mandava, e lá o profeta entregava a mensagem para as pessoas, né? Para os reis, né? Daquela época. Enfim, quando chegava um profeta, o povo até tremia de medo. E agora, vem de paz? Não, vim em paz. Porque ou o profeta ia em paz, ou ia levar a mensagem que ia morrer todo mundo, né? E morria mesmo, né? Que era assim no primeiro. Então, quando o profeta chegava, o povo tinha medo. Vem em paz? Não, vim em paz. Ah, então amém, né? Glória a Deus. Vamos ver o que Deus vai falar conosco, né? E ali o profeta entregava a mensagem para eles ou para quem ele foi levar. Hoje, como o Jefferson já falou, é bem diferente. Hoje eu tenho acesso com Deus, vocês têm o acesso com Deus, todos nós temos essa oportunidade de ter acesso a Deus, porque hoje tem Jesus. Jesus veio para para quebrar isso de precisar profeta falar. Hoje você pode falar com Deus. Eu posso falar com Deus. Como que eu falo com Deus? Dobra os seus joelhos e começa a orar. Ah não, hoje mas a situação está difícil. Dobra o joelho e ora de novo. Dobra o joelho e ora de novo. Você não consegue joelhar? Não consigo joelhar porque meu joelho dói. Eu já não consigo mais joelhar, né? Que depois não consigo levantar. Preciso de um trator para me suspender. Mas enfim, né? Você dobra os joelhos, fala com Deus, Deus te ouve e vem ao seu encontro. Como ele vem no meu, ele vem no seu, vem de todos nós. Já fui curada ajoelhada na beira da minha cama, orando eu e uma pessoa que não era nem evangélica, orando junto comigo. Ali ela estava com problema e eu doente. E ali nós duas orando, eu recebi a cura, recebi uma cirurgia da cabeça. Aleluia. Foi comprovado tudo, então eu tive uma cirurgia da cabeça assim, orando dentro do meu quarto. Eu sou mais bonita do que o povo? Não, né? Do que vocês? Não sou, né? Então nós somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. E nós, todos nós, filhos de Deus, podemos dobrar nossos joelhos e falar diretamente com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, porque os três é um só e os três estão juntos de nós. Amém? Amém. E não precisa nem falar, na verdade, né? É que falar, tem uma outra questão, quando a gente fala, é mais fácil nós mesmos entendermos. Não é nem que Deus... ele vai compreender melhor. Se eu falar mais alto, Deus ouve mais. Não. Você não precisa nem falar. Até no pensamento. No pensamento. Ele ouve o nosso pensamento. Então, se a gente parar, refletir e buscar a Deus, ele vai ouvir de todo o coração, né? Quando você ouve de todo o coração. Se cortando de novo, né? A avó gosta de falar, né? Assim, né? Às vezes a gente grita tanto, né? Não! Não! Aí a gente costuma dizer, puxa, será que Deus está surdo? Porque ele não é surdo, né? Ele está dentro de nós. Se nós só mexer os lábios, ele está ouvindo. Então, muitas vezes a nossa emoção, né? Aí a gente se dispõe, pensa que gritando muito é que Deus vai ouvir. E não é por aí, né? Então tem vezes que a situação está tão grave que a gente clama mais, pede mais, né? Mas Deus está ouvindo até no silêncio. Tem até um louvor que fala, né? No silêncio, Deus... No silêncio Deus trabalha por você.
No silêncio neutraliza o inimigo. Neutraliza, né? Neutraliza o inimigo. Então vocês veem, né? No próprio silêncio Deus está ali. Você está dormindo, Deus está trabalhando Glória por mim e a por Deus. você. Amém? É isso. E a mesma coisa quando você tanto quiser aprender a palavra, como você quiser aprender qualquer coisa, é igual tocar violão. Aprender a tocar violão, aprender a tocar teclado. A única coisa que você precisa é ter vontade. Mais nada, porque Deus, Ele está em nós, então Ele pode fazer todas as coisas. Se Ele pode fazer todas as coisas e Ele está em nós, é só a gente fazer, é só querer fazer, é só você ter a ação de fazer. Então, sempre pensar na ação. O que eu posso fazer que vai melhorar? A oração, né? A oração, ela pode muito, né, em seus efeitos, assim como diz a palavra. E a oração, ela diz mais para a ideia de direcionar outras pessoas, porque a palavra oração, eu até falei isso esses dias, ela quer dizer falar em público. Então, oração quer dizer falar em público. Falar em público, especificamente, não quer dizer que você está falando com Deus, quer dizer que você está falando com outras pessoas. Então, a oração, ela é mais para direcionar outras pessoas no mesmo propósito. Então, por isso que na Bíblia fala que quando tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele vai estar. É exatamente isso. Quando tem 2 ou 3 pessoas reunidas no mesmo propósito, isso é muito maior do que só eu num propósito. Então, quando só eu estou num propósito, eu consigo as minhas coisas, consigo os meus objetivos. Quando tem eu e a minha esposa num propósito, nós conseguimos muito mais fácil os nossos objetivos. Aí quando a gente junta 3, quando a gente junta 4, quando a gente junta uma multidão, as coisas acontecem. Quando juntaram os hebreus lá que saíram do Egito, eles tinham um propósito fixo em mente. E por mais que os egípcios eram muito maiores, e Deus estava na frente, o propósito deles era muito maior. Então tudo vai dar certo. É só acreditar, acredita em Deus, acredita que Ele está em nós. E você pode fazer todas as coisas, pode fazer o que você quiser. Eu quero falar mais um pouquinho. Eu quero dizer assim, estamos falando sobre oração. Não é errado eu orar por vocês orar por mim. Isso. Não é errado, porque a palavra também manda que oramos uns pelos outros. Então nós realmente temos que orar. É espécie de uma ajuda, né? Se você me dá um dinheiro, você está fazendo o quê? Você está me ajudando eu comprar aquilo que eu quero, ou para comer, ou para vestir, né? Está ajudando. Mas a oração é ajudando. Quando eu oro por você, estou ajudando você a conduzir aquela situação que está te afligindo, seja enfermidade, seja um problema na família, seja o que for, é uma ajuda, né? Não é só o dinheiro que ajuda, não é só o mantimento que ajuda, dar uma cesta básica que ajuda, não. A oração, ela tem grandes poderes. Glória a Deus. A oração, um ajudando os outros em comunhão, orando, ela chega diante do Pai como um cheiro suave. Aleluia. Então, devemos orar um para os outros, né? Vocês orando por mim e por nós, né? Todos aqui, nós orando por vocês também, né? Amém. Glória a Deus, isso que eu queria dizer. Amém. Quer falar alguma coisa? Eu tô só de ouvinte hoje, eu tô maravilhada, eu sei como agradecer a Deus. Glória a Deus. Eu tô sem palavras, irmãos. Amém, Jesus. Bom, era isso que eu queria dizer, né? Então, a primeira lá, né, com o maridão do lado, então, né? Promessa ele de começou Deus. preparando para nós as lives. Hoje Por ele isso já eu está tô sem palavras. participando. Eu tô só aqui, obrigada, Jesus, obrigada, já assim, Jesus já tá cansado de ouvir meu obrigada. Deus vai colocando todas as coisas no seu devido lugar, né? E coloca dentro do nosso lar, nós orando, pedindo direção para Deus. E por isso que nós não podemos se turbar o nosso coração ou perturbar o coração. Ali não fala no coração, né? Mas ali na outra linguagem mais antiga, fala para não turbar o coração,
mas para crer em Deus, né? E credes também em mim, que na casa do meu pai há muitas moradas, né? Então nós ficamos tão preocupados, nós mesmos estamos com um problema de casa, né? E preocupados essa tarde inteira aqui. Ai meu Deus, o que vamos fazer? Onde vai mexer? E problemas de casa. E aqui está falando, na casa do meu pai tem muitas moradas. Glória a Deus. Daqui um pouco, essa casa que nós estamos tão preocupadas com ela, vai ficar aqui. E nós vamos para aquela que Deus preparou para nós. Aleluia. E lá não precisa de mais nada. Lá não precisa a gente construir, porque já está construída, Jesus já foi construído, que está nessa palavra que foi dita. Então, né, vamos descansar o nosso coração. Serve para nós também. Não. Deve ter colocado no horário de término. Nós devemos descansar. Tá bom? O nosso coração também. Amém. O que acabou? No YouTube foi embora. Encerrou. O YouTube parou. Só estamos ainda com vocês. Mas era isso a ideia, né? É ser mais simples, é trazer um pouco mais fechado, né? Um pouco mais reservado, mas com um objetivo simples. E falar de mais coisas. Mas agora não adianta mais, ele já encerrou. Já encerrou. Encerrou? Aquela hora encerrou e voltou, né? Tá bom, difícil. E trazer mais pessoas, trazer quem mais quiser falar da palavra de Deus, quem mais quiser aprender da palavra de Deus e compartilhar, porque acho que Deus ele trouxe nós aqui nessa terra para servir. Então a gente veio aqui com o propósito de servir e de entender como funciona o reino de Deus. Então, na minha cabeça, na minha concepção, nós viemos aqui para aprender a morar no céu. Então, já que a gente está aqui para aprender a morar no céu, já vamos pensar como se a gente estivesse lá. O que a gente tem que fazer aqui é ajudar mais pessoas para ir para lá, junto com a gente. Amém. Amém? Amém. E também. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. De oração de lá, Não gente, teve. não sabe? Não teve. Eu peço não teve lá também, não. Eu peço pessoalmente. Lá. Pode falar, Simone. Eu quero oração para o meu pai, Domingos, em nome de Jesus, para a doutora Maria Isabel, para a Verônica, para a Maria. Amém. Tá aí na hora. Eu já falei bastante. Tá bom, deixa eu só guardar aqui. Amém, Jesus. Vou pensar em água. Tá bom? Bom, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos Sim, colocamos meu Deus. diante da Tua presença Sim, para Jesus. falar o Teu santo nome, Senhor. Sim, Queremos Pai. apresentar, Senhor, a Marlene, Sim, Pai de meu encontro com Pai. ela, Senhor. Ela tem Sim, pedido, Deus. Senhor, para que seja liberta dessa Liberta, depressão. Jesus. Então, Pai, nós pedimos a Ti, Sim, Senhor. meu Pai. Entra na Sim, vida Deus. dela, Senhor, entra no lar Glória, dela, Jesus. na vida sentimental, na vida amorosa, em Sim, todas meu as Pai. áreas da vida da tua filha. Sim, meu E que essa Pai. enfermidade, Senhor, que Sim, esse espírito Deus. maligno seja Jesus. repreendido em nome do Senhor Jesus da vida dela, Pai. Nós não aceitamos, Não Senhor, aceitamos, essa depressão Pai. na vida da Marlene, ó Pai. Não Livra aceitamos. ela, Pai. Livra, Cura tua Jesus. filha, Pai, em Cura. nome do Senhor Completo, Jesus, ó Pai. Jesus. Senhor, nós também te Sim, pedimos meu pela Deus. doutora Maria Isabel, ó Pai, Sim, vai de encontro Pai. com ela, Sim, Senhor, Jesus. com as Sim, causas Pai. dela, meu Deus, com a situação Sim, dela. Pai. Papai, que Abre as nenhum portas. mal, Sim, Senhor, meu venha Pai. sobre a vida Não dela, deixa, papai, Pai, abençoa, pela livra de sangue. todo mal, Senhor, visita o escritório, Deus, visita os Sim, meu funcionários, Deus. ó Sim, Pai, meu que ela Pai. venha prosperar cada vez mais, que ela Sim, venha aprender cada Jesus. vez mais a tua palavra, que ela Sim, venha meu se Pai. santificar cada dia mais e que tu esteja com Sim, ela, Senhor, Deus. em qualquer lugar Sim, que a tua Pai. filha Sim, for, ó Pai. Pai. Também te pedimos pela Verônica, Senhor, Sim, vai de Pai. encontro com Sim, ela, Jesus. livra ela de toda enfermidade, Sim, de Pai, todo mal, livra, Senhor. Jesus. Toca na vida dela, toca no corpo Sim, dela, meu toca na Deus. mente dela, no coração, ó Pai. Sim, que tu Jesus. possa, Senhor, habitar, Senhor, na vida dela, Pai. Sim, de uma forma Jesus. especial, ó Pai, em nome do Sim, meu Senhor Pai, Jesus, em ó nome Pai. do Senhor Jesus. Livra ela de todo mal, Sim, meu Senhor, Pai. e Jesus. abençoa Livra, cada Jesus. dia mais, Senhor. Sim, Tá
Papai, eu também te peço pelo Senhor Domingos, Pai da nossa pastora Lucimara. Sim, Vai junto Pai. com ele, Senhor, Jesus. livrando de todo Pai. mal, de toda enfermidade, de todo espírito de depressão, ó Pai, de toda seta lançada, Senhor, na vida do teu filho. Segura, Senhor, nas mãos dele. Ajuda ele, ó Pai. Fortalece aquela pessoa, essa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Sim, meu Pai. Ó, a Aurilene É o Caio, né? é o sobrinho da Aurilene e o pai da O pai Aurilene. dela. que Senhor, Senhor, visita Aurilene. também o Caio, o pai dela, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Sim, É, meu Deus, que teve o diagnóstico de câncer. Senhor, nós sabemos que essa doença não é fácil, mas sabemos também que para ti não é impossível, meu Deus. Sim, Senhor, entra na vida dele, repreende essa Sim, doença, toca nos ossos, toca no sangue, toca na planta da cabeça aos pés, ó Pai. E que o Senhor entre com cura, Pai, na vida dele. Nós profetizamos Sim, cura, sim, Senhor. Deus. Em nome do Em Senhor nome de Jesus, ó Jesus. Pai. Senhor, o Caio também, visita Pai. ele, abençoa ele. Não Sim, sabemos o que teu filho Deus. necessita, Jesus. mas tu conheces e tu Senhor, sabe, tu pode Pai. curar. Então entra com cura, Pai. Cura Entra com aquela criança, libertação, Pai. Pai. Cura, Tu podes essa fazer, criança, Senhor, Senhor. impossível Cura, na vida Senhor. dessa A honra e a criança, glória Pai. do Em teu nome do nome. Senhor Jesus, ó Pai. Sim, Senhor, eu quero te Deus. pedir também, Senhor, pelo nosso presidente, Sim, pelo nosso Pai. governo, Pai, vai de Sim. encontro, meu Sim, Deus, meu com Pai. cada um que tem um Sim, cargo de autoridade Senhor, no em nosso nome de país, Jesus. que meu todo Pai, mal, toma que nas toda tuas mãos. seta, Meu Senhor, Deus. que seja repreendida em nome de Jesus Jesus. amado. Abençoa a família de cada um deles, ó Abençoa, Pai, e que tu Jesus. venha segurar na mão dos teus filhos, ajudando nas decisões, Sim, ó Pai. meu Em Pai. nome do Senhor Jesus. Papai, eu te peço também pelos hospitais, vai de Sim, encontro, meu meu Pai. Deus. É só ir pra Os que ti. estão enfermos, Sim, meu Deus, Pai. vai repreendendo Toma todo nas mal, tuas entrando Sim, com esse cura, vírus Senhor, está em nome do Senhor enfermidade, Jesus. Senhor. Todo vírus, toda Sim, doença, meu Pai, que Pai, seja repreendida em nome do repreenda Senhor nas Jesus, ó Pai. crianças, Visita os Senhor, médicos, colocar visita, em pé. Senhor, Pai. os enfermeiros, cada um, Senhor, que Sim, tem um cargo dentro de Jesus. hospital, que tu possa guardar, ó Sim, Pai. Pai. Em nome do Senhor Aleluia. Jesus, meu Deus. É, Jesus. A irmã Lenilda vai de encontro Sim, com toda a Pai. família, com a Pai. vida da tua Sim, filha, Jesus. confortando Sim, os Jesus. corações, Sim, ajudando, meu fortalecendo, ó Pai, Sim, Pai, segurando cobrando nas o teu mãos deles, sangue. ó Pai. Em nome do Sim, Senhor Jesus, nós Jesus. pedimos a Ti, papai. Sim, Deus. Também aquelas pessoas do acidente lá dos cantores, né? Sim. Que Deus também possa estar alcançando as famílias lutadas. Sim, meu Deus, isso é Alcançando verdade, aquele que está meu Deus. internado. Sim, Conforta o Deus, coração alcança, dessas pessoas, de Jesus. cada família, Pai. Sim, Em Pai. nome do Em Senhor nome de Jesus, nós Sim, pedimos Senhor a Jesus. Ti. Eu também quero orar pelo pastor Fernando, meu Deus, Sim, Pai. que está longe, meu Deus, vai de encontro É, com teu Jesus, filho. toma ele nas Eu não tuas sei o que ele mãos. necessita, mas tu sabes, Pai. Sim, Então é, vai de encontro Jesus. com ele, segura nas Pai, mãos Senhor. dele, abençoa Guarda o teu ele, filho, livra Pai. ele de todo mal, Senhor, Sim, em meu nome do Jesus. Senhor Jesus. Sim. E Pai, Sim, se ele meu tiver Pai. falta de algo, Pai, que tu possa tocar no coração de alguém Sim. para que venha abençoá-lo Sim, e que venha, meu Senhor, Deus. ajudá-lo naquilo que ele necessita, Pai. Sim, meu Em Deus. nome do Senhor Em nome Jesus, de Pai. Jesus. É no teu nome A Sandra Marqueta. que nós pedimos em continuação, Sim, meu meu Deus, Deus. pela Sim. nossa irmã Sandra, Sim, Pai, Pai. vai de Sim, encontro ó com Pai. ela, Sim, repreendendo Jesus. todo mal-estar, ó Sim, Pai, Pai, toda repreenda. fraqueza, todo Em- mal-estar, Pai, no Sim, corpo, sim, meu Deus, a tua Deus. filha não tem se sentido Repreende, bem. Jesus. Sim, Ah, meu Senhor, Deus. nas Toma ela pernas, nas vai tuas tocando mãos, ela Pai. inteira, Pai, a Pai. cabeça, a planta E dos livra pés. ela dessas enfermidades, Livra, entra com Jesus. cura, Pai, na vida dela, Pai. Entra, Em Senhor, nome do com Senhor cura, Jesus, nós Sim, pedimos meu a Ti, Pai. Pai. Cura tua filha, Cura, Senhor. Jesus. Liberta ela dessas enfermidades, Liberta, Senhor. Senhor. Em nome do Senhor Em Jesus, nome nós de pedimos a Jesus. Ti, Sim, Senhor. Pai. E já te agradecemos. O dízimo- Também quero pedir, Senhor, O em dízimo e a nome de oferta Jesus. dela e da pastora Lucimara também, que Deus venha multiplicando, abençoando. Amém, Senhor. Multiplica mesmo, Sim, meu abençoa, Deus. Senhor, que você possa Os dar em dízimos das dobro, suas Pai, em nome do filhas, Senhor os Jesus, ó dízimos Pai. da casa. Repreende o migrador, o Repreende, sofredor, Senhor. todo mal que Sim, queira vir nas Deus. finanças das suas filhas, Senhor, que Sim, seja repreendido Jesus, em nome do em nome Senhor de Jesus, Jesus. Pai. Mas que elas venham prosperar Sim, cada dia Pai. mais, Pai. Senhor. Papai, eu Sim, também Jesus. quero te pedir pelo pessoal de Aracati, Sim, por todos forte. que estão lá, Senhor, fazendo a tua obra, a tua Sim, vontade, Pai. que tu possa continuar abençoando, livrando de todo mal, Pai. Sim, Fica Deus. com eles, Senhor, e Fica, dando a direção, Jesus, ó Pai, que tu abençoa, queres. Pai. E no teu nome santo, Sim, meu Deus, que Pai. nós Todos pedimos os a pastores, Ti Sim, e Deus. já te agradecemos. Todos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Cansa, né? Amém. É Deus, muita gente. dá a benção, pastora.
Estendam vossas mãos. A minha amiga Rosângela pediu oração. Antes da gente dar a bênção, né, apostólica. Amém. Tá, vamos orar então. Rosângela? É. Pai querido, Sim, Pai. pedimos, Senhor, pela Rosângela, Sim, amiga da Deus. Tainá, Sim, alcança meu ela. Pai, alcança, Vem Deus. repreendendo toda a enfermidade, Sim, tudo Pai. aquilo que vier afligir a tua filha, Sim, o coração da Deus. tua filha, já seja agora lançado por terra, em nome do Senhor Jesus. Dê, Senhor, a paz no coração da tua filha. Sim, meu Também Deus. visita a Rosângela, irmã da Tainá. Sim. Pai, entra com providência no trabalho dela, em tudo meu dela ali, Deus. Senhor. Meu Deus. Seja com ela, Sim, Pai, Jesus. em tudo que ela precisar, e com o Darley, dá vitória Sim, para esse Pai, casal, dá Pai, com o vitória pequeno mesmo. Pai Miguel. Sim, Seja com eles, seja, abençoando, guardando, Senhor. sustentando o tio também, tome ele em suas Sim, mãos, Pai. conforta aquele coração verdade, entristecido, meu Deus. Pai. Sim, meu Deus. Ajuda o teu filho a atravessar, Ajuda, Pai, Pai. essa Sim. barreira tão grande. É verdade, Ajuda, Senhor, e dá força para o teu filho. Sim, meu É no teu Deus. nome, Pai, que nós suplicamos, alcança a Pâmela, o Alcança, esposo, Pai, Pai, o irmão Deus. da Tainá também, Sim, o Pai. Leonardo lá, Pai, onde Sim, está. Deus. Seja com o Leonardo, cubra Seja, ele com teu Senhor, sangue, guarda sim, ele, guarda, liberta Jesus, aquele teu sim, filho, Pai. liberta. Todo espírito de miséria, Sim, espírito Deus. de confusões, É verdade, tudo Jesus. seja repreendido da vida do Sim, Leonardo. Pai. Que a tua Repreenda, bênção, Senhor. a tua graça, a tua paz seja sobre ele, Sim, para a honra e a Jesus. glória do teu nome santo. Sim, meu Amém. Deus. Fica conosco mesmo, Pai. Nos Fica, dando a tua paz no nosso Jesus. coração. Aleluia. A bênção, pastora. Que o amor de Deus, Sim, meu Pai. a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e a consolação do Sim, Santo Jesus. Espírito de Deus, seja sempre sobre as nossas vidas, para a glória do nosso Deus. Amém, Amém. Senhor Jesus. E se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus, Quem impedirá? o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Que a paz seja com todos até Quinta. quinta. Amém. Eu não sei encerrar, não. É só clicar em encerrar ali, ó.